Enfim, estou de volta das férias. Eu estava precisando, fazia muito tempo que eu não tirava um descanso aí, então eu passei os últimos, sei lá, 10, 12 dias em viagem e agora estou de volta a casa e vamos começar com conteúdo aqui que estava circulando esses dias e eu quero abordar com vocês porque aparentemente tem um youtuber que fez vídeo sobre mim e ele me destruiu na argumentação, né? Ele me desmontou na argumentação e eu quero mostrar para vocês aqui o que ele disse, né? O que ele falou sobre mim, alguns pontos que ele recortou aqui, né? São vídeos que ele recortou e publicou no canal dele. Então eu imagino que nesses vídeos ele pense que fez uma boa argumentação. Então eu quero mostrar para vocês esses trechos e a gente vai pensar aqui quais foram os recursos utilizados por ele para entender como ele fez uma tremenda argumentação aqui, devastadora, e acabou com todos os meus argumentos, né? Então vamos ver aqui, tanto no vídeo de hoje quanto de amanhã, dois recortes feitos pelo Humberto Matos, que tem um canal no YouTube. Ele é comunista, né? E ele faz conteúdos aqui, aparentemente, reagindo a outros youtubers, tentando provar como são um bando de liberais safados. Então eu vou pegar um trecho primeiro aqui, a gente vai analisar alguns pontos, só lembrando que esses vídeos aqui, assim como outros que eu tenho feito com essa pegada, são vídeos sobre as falas específicas do Humberto Matos nesse contexto aí, nessa fala dele, né? Não é uma análise sobre o Humberto Matos, porque eu não conheço o trabalho dele, não acompanho, não é uma análise sobre as ideias que ele defende no geral, mas sobre aquilo que ele disse nesse recorte, nesse trecho específico e como ele usa ali os recursos retóricos ou argumentativos para defender suas ideias. Vamos ver juntos aqui esse trechinho e depois pensarmos alguns pontos sobre isso. A gente também tem que deixar o bilionário lutar pelo seu bem-estar, né? Tem que deixar o bilionário lutar pelo seu direito de ferrar com o planeta e pegar uma nave e ir embora quando isso aqui explodir. A gente tem que deixar o bilionário lutar por isso, né? Para mim, não dá para abrir brecha para nenhum tipo de visão autoritária ou de visão que queira determinar qual é o caminho correto. A única visão autoritária que ele defende é a do modelo capitalista. Primeiro, é uma categoria inválida, vazia, indeterminada. Até porque, se a gente se utilizar das determinações utilizadas pelos defensores da categoria de totalitarismo, nós teríamos que aplicar essa categoria ao capitalismo. Então, se alguma coisa é totalitária, esta coisa é o capitalismo. Aí esse totalitarismo, figuras que nem o Henry defendem. O mundo ideal não é um mundo só de esquerda, não. O mundo ideal é um mundo no qual diferentes grupos podem participar desse jogo político, podem, chegar a um consenso, podem divergir, podem lutar. O mundo ideal é a política dos Estados Unidos, né? Republicanos e democratas. Isso é democracia. Bem, vamos começar aqui sobre a resposta que o Humberto deu sobre a minha fala de que eu achava que não poderíamos dar brecha, né, nenhuma brecha para visões autoritárias. E aí, quando você usa um modificador ou um quantificador lógico como todos ou nenhum, isso se refere a uma proposição universal, ou seja, que não há exceções. Se você fala todo ser humano é mortal, você não abre exceção, não há nenhuma possibilidade. Então, assim, todos prevê todos, né? E nenhum prevê nenhum. Se você fala nenhum ser humano é imortal, você não está abrindo brecha para nenhuma exceção. Nenhum ser humano vai viver para sempre. Então, quando eu utilizo, né, aqui a minha fala, né, quando eu utilizo esse codificador e digo que não acho que a gente possa abrir brecha para nenhuma visão autoritária, isso inclui essa suposta visão autoritária que Humberto Matos tem em mente. Então, é nenhuma visão autoritária. É claro que ele não explica o que seria a visão autoritária do capitalismo, nesse trecho pelo menos, né, nesse recorte, mas não há brecha para isso também. Claro que há forças autoritárias no interior de democracias que são capitalistas. É claro que há também forças autoritárias no interior de corporações capitalistas, mas eu, pessoalmente, também acho que essas visões devem ser condenadas, criticadas, repudiadas. Então, quando eu falo brecha para nenhuma visão autoritária, isso inclui também visões ou vozes autoritárias no interior do capitalismo. Que fique claro isso aqui, né? Aqui não é nem questão apenas de lógica, não é apenas uma questão, de modificador lógico, mas também é uma questão de língua portuguesa. O que quer dizer todos, nenhum e alguns na língua portuguesa, né? Então me parece aqui uma tática bastante desonesta para tentar alterar o sentido daquilo que eu disse nesse trecho que ele utilizou como referência. Portanto, só para reforçar aqui, repudio aqui visão autoritária no capitalismo, né? Repudio visão autoritária stalinista, que eu suponho que seja uma visão que Humberto Matos defende, como a gente vai ver aqui mais adiante. Repudio uma visão autoritária fundamentalista religiosa, teocrática, repudio uma visão autoritária de qualquer vertente da extrema-direita. Então, assim, que fique bem claro aqui, a gente deve, na minha opinião pelo menos, né, repudiar todo tipo de visão autoritária, incluindo no
capitalismo. Daí vem uma parte interessante aqui, né? Uma alteração, na verdade, em relação àquilo que eu disse, quando ele muda o termo de autoritarismo ou de visão autoritária para totalitarismo, sendo que eu nem sequer menciono esse conceito de totalitarismo nesse vídeo que ele usa como referência. Então ele passa a atacar algo que não foi dito, algo que não foi, sabe, apresentado em nenhum momento, em nenhum vídeo meu recente, pelo menos, que é essa visão de totalitarismo. E daí ele fala o seguinte aqui, né? Se alguma coisa é totalitária, esta coisa é o capitalismo. Quem está falando em totalitarismo aqui? É apenas Humberto. Então, assim, ele passa a atacar algo que não foi dito. Essa é uma tática bem recorrente, na verdade, em muitos debates, que se chama falácia do espantalho, né? É uma coisa muito comum, que é quando você passa a atacar uma versão distorcida do que foi dito. Nesse caso, nem sequer uma versão distorcida, porque isso nem sequer foi dito. Então ele passa a atacar uma coisa que não está no debate, que é a ideia de totalitarismo. O problema é que ele fala assim, olha, segundo determinações de totalitarismo, isso poderia ser aplicado ao capitalismo. E aí a pergunta que a gente pode levantar aqui, né, o que a gente pode suscitar nesse vídeo aqui, é a quais determinações que ele se refere. Porque ele não apresenta uma definição de totalitarismo, ele não faz isso, a gente não sabe o que ele está querendo dizer aqui, a gente não sabe se ele está usando um referencial da Hannah Arendt, por exemplo, que tem um livro, né, sobre esse tópico, que se chama As Origens do Totalitarismo, no qual ela trabalha com a ideia de que tanto o regime nazista quanto a União Soviética do Stalin seriam regimes totalitários, porque visavam um controle total da sociedade, em todas as esferas, na pública, na privada. Então, sim, não sei se ele se refere a essa visão da Hannah Arendt, eu não sei se ele usa algum outro referencial. Aparentemente, ele tirou uma definição de totalitarismo do cu dele, porque simplesmente isso não está de acordo com nenhuma definição clássica ou as determinações de totalitarismo que a gente conhece. Por exemplo, né, a gente tem uma definição aqui que é a mais utilizada atualmente, que é a mais debatida, que é a do Karl Joachim Friedrich e do Zbigniew Brzezinski, um livro dele de 65, que é o The Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Eu quero apresentar para vocês aqui qual é a definição do Friedrich e do Brzezinski, porque, como eu falei, é a definição mais debatida. Há muitas controvérsias, muito debate em torno da questão do totalitarismo. Há pessoas que recusam essa definição, há pessoas que adotam, mas a definição que a gente tem padrão para isso é a seguinte. Eu vou ler para vocês aqui e depois vamos pensar aqui como isso poderia ser aplicado a nações democráticas capitalistas, né? Vamos começar aqui, olha. Todas as ditaduras totalitárias geralmente possuem o seguinte. 1. Uma elaborada ideologia composta por um corpo oficial de doutrina que abrange todos os aspectos vitais da existência humana, a qual todos que vivem naquela sociedade deveriam aderir, pelo menos passivamente. Essa ideologia é caracteristicamente focada e projetada em direção ao estado final perfeito da humanidade. Ou seja, ela contém uma reivindicação milenarista, baseada em uma rejeição radical da sociedade existente, com a conquista do mundo para uma nova sociedade. 2. Um único partido de massa, tipicamente liderado por um homem ou ditador, entre aspas, e composto por uma porcentagem relativamente pequena da população total, até 10%, de homens e mulheres, um núcleo duro dedicado apaixonadamente e inquestionavelmente à ideologia e disposto a ajudar de todas as formas na promoção de sua aceitação geral. Esse partido é hierárquica e oligarquicamente organizado, e geralmente é superior a ou completamente entrelaçado com a burocracia governamental. 3. Um sistema de terror, seja físico ou psíquico, efetuado por meio do controle do partido e da polícia secreta, apoiando, mas também supervisionando o partido para seus líderes, e caracteristicamente direcionado não apenas contra inimigos, entre aspas, demonstráveis do regime, mas contra classes mais ou menos arbitrariamente selecionadas da população. O terror, seja da polícia secreta ou da pressão social dirigida pelo partido, explora sistematicamente a ciência moderna e, mais especificamente, a psicologia científica. 4. Um monopólio tecnologicamente condicionado, quase completo, de controle nas mãos do partido e do governo, de todos os meios de comunicação em massa eficazes, como a imprensa, rádio e filmes. 5. Um monopólio tecnologicamente condicionado quase completo do uso eficaz de todas as armas de combate armado. E 6. Um controle e direção central de toda a economia por meio da coordenação burocrática de entidades corporativas anteriormente independentes, tipicamente incluindo a maioria das associações e atividades de grupos. Como você pode ver aqui, essa definição ela vai enquadrar principalmente a União Soviética do Stalin, e há dúvidas, inclusive, se essa definição poderia se encaixar à Alemanha nazista, porque, por mais que houvesse essa intenção totalitária no nazismo, não havia um controle tão
profundo assim da sociedade, incluindo na economia. Então, assim, essa definição ela visa definir esses dois regimes do século XX. E daí a questão aqui, que se pode inclusive ir lá perguntar para o Humberto, como uma definição como essa do Friedrich e do Brzezinski se encaixaria em qualquer democracia, sabe, contemporânea sólida, né? Porque a ideia de democracia, ela é um espectro, na verdade. Quando se fala em democracia, não existe uma ideia pura de democracia, como ele fala no final ali, que a visão pura seria os Estados Unidos, uma bizarrice completa. Seria um espectro, de fato, né? Há nações mais democráticas, menos democráticas, e nesse espectro aí, há alguns critérios que são utilizados para tentar compreender o que seria uma nação democrática ou não. Então, por exemplo, tem uma lista que é elaborada todos os anos pelo The Economist Group, que usa 5 categorias principais para tentar definir quais seriam os regimes mais democráticos do que outros, né? Então, por exemplo, tem o processo eleitoral e pluralismo político, né? Vários partidos, por exemplo, liberdades civis, funcionamento do governo, participação política e cultura política. E aí ele lista nessa listagem aí anual democracias plenas, democracias falhas, regimes híbridos e regimes autoritários. Então, por exemplo, né, em 2022, a lista ela enumera ali como 5 democracias mais sólidas no mundo, a Noruega, a Nova Zelândia, a Islândia, a Suécia e a Finlândia. E aí eu queria saber como é que você encaixaria essa definição de totalitarismo para essas democracias que são capitalistas, né? Como é que você encontra esses elementos descritos aqui, né? Por exemplo, a ideologia que perpassa toda a sociedade, ou, por exemplo, um único partido de massa com um ditador no topo e uma elite, uma elite política controlando o país, ou sistema de terror físico ou psíquico oprimindo a população e intimidando a população, o monopólio da comunicação de massa, por exemplo, né? Aparentemente não existe em nenhuma democracia sólida como essas 5 mencionadas, o monopólio da força, do combate armado, isso é quase um pré-requisito do Estado moderno, mas como é que você entende isso? E, por fim, o controle da economia. Então, assim, eu acho muito difícil aplicar esse conceito de totalitarismo, que é um conceito usado na ciência política, por exemplo. Acho muito difícil aplicar esse conceito a qualquer outra coisa que não certos regimes específicos para os quais esse conceito foi elaborado. A impressão que eu tenho é que o Humberto não tem a menor ideia do que quer dizer totalitarismo. Ele nunca deve ter lido nenhuma definição disso, certamente não leu a obra da Hannah Arendt, porque ela faz uma distinção logo de cara, né? No prefácio do livro, ela faz uma distinção entre o que é autoritarismo, por exemplo, e totalitarismo, então assim, nem sequer com a Hannah Arendt você poderia confundir uma coisa com a outra. Quando eu falo de visão autoritária, eu tenho algo em mente. Quando ele fala de totalitarismo, ele fala de uma coisa que não tem nenhuma correspondência com nada que é debatido sobre esse tópico. Ele simplesmente inventou um conceito aí que só ele sabe o que define, porque ele não divide com a gente o que quer dizer, e simplesmente é um erro conceitual tremendo e grotesco e bizarro e facilmente contestável. E só lembrando que em nenhum momento eu mencionei a palavra totalitário, totalitarismo é ele que parte para esse lado aí, e como eu falei, para alguém que chama o Stalin de camarada, né, camarada Stalin, me parece aqui uma tentativa de defender o regime stalinista, que é, na verdade, a crítica feita com esse conceito, né? Daí tem um ponto aqui que ele diz o seguinte, né? Esse totalitarismo do capitalismo, figuras como Henry defendem. E eu fico pensando de onde um cara desse tira essa merda, né? Porque simplesmente não tem nada a ver com o que eu disse, não tem nada a ver com o que eu defendo aqui no canal, não tem nada a ver com qualquer tipo de coisa que eu diga aqui no canal ao longo dos últimos 5 anos. Então simplesmente, sabe, mais uma vez tirou uma ideia totalmente do rabo dele e joga aí pra audiência dele, que me parece a crítica também, porque quem já viu algum vídeo meu sabe que eu não defendo nenhum tipo de totalitarismo, nem sequer do capitalismo, sabe-se lá o que significa isso, é simplesmente uma bizarrice que tem o único intuito de me atacar sem qualquer tipo de base em qualquer coisa que eu tenha dito anteriormente. Me espanta, de fato, que alguém engula uma fala como essa de maneira bovina e sem reflexão. É um perigo, na verdade, que alguém venha distorcer desse modo a fala de outra pessoa na internet. É bizarro mesmo, simplesmente inacreditável. Depois, quando eu falo sobre pluralismo político, né, que num sistema democrático você tem essas diferentes ideias em disputa, ele fala o seguinte aqui: o mundo ideal é a política dos Estados Unidos, né? Republicanos e democratas. Mais uma vez, uma falácia espantalho, porque quem acompanha também o meu trabalho aqui sabe que desde 2016, né, quando eu comecei a falar de política aqui, o ponto de partida foi justamente os problemas da democracia atual nos Estados Unidos. Então, assim, o Trump começou a se destacar em 2016, é eleito em 2016, é isso que me leva a pesquisar sobre a extrema-direita e falar sobre isso aqui no canal, é isso que me leva a compreender os riscos do Bolsonaro também. Então,
foi a questão problemática dos Estados Unidos, a democracia falha dos Estados Unidos, que é como está listada hoje os Estados Unidos na lista do Economic Group, como uma democracia falha. Os Estados Unidos têm muitas falhas nas instituições democráticas. Basta pensar, por exemplo, inclusive na eleição do Trump, né? Quando o Trump se elege por causa do colegiado eleitoral, que é esse sistema que existe na democracia norte-americana, de que os estados têm pesos diferentes, e aí tem um grupo de colegiado que decide de acordo com a votação popular no estado. Quando o Trump ele ganha a eleição por colegiado eleitoral, mesmo tendo milhões de votos a menos do que a Hillary Clinton. Isso é uma coisa criticada no canal aqui há muitos anos. Em nenhum momento eu cheguei a dizer aqui que o modelo ideal de democracia é a norte-americana. Então, assim, como eu falei, é uma distorção tão completa do que a pessoa diz, é uma tentativa de encontrar o que não foi dito na fala de outra pessoa, que já parte de inúmeros preconceitos, já parte de uma, sei lá, uma hostilidade natural que ele tem por mim, que leva a mentir para os seus seguidores. Aqui é uma mentira, basicamente. Ele está dizendo uma mentira que não está em nada que eu fiz no canal aqui nos últimos, sei lá, 6, 7 anos falando sobre política. Então, simplesmente é outra bizarrice, outra coisa grotesca aqui, e que ele achou, aparentemente, que ele estava aqui lacrando com essa fala dele, né? Ao ponto de compartilhar esses recortes aqui, falando aqui, pistolando contra Henri Bugalho, falando aqui, sabe, totalitário é o capitalismo, ou seja, ele está atacando ideias que eu jamais expus, jamais defendi aqui no canal. Sobre a questão dos bilionários, eu vou deixar para amanhã, porque tem mais um outro recorte que eu quero falar com vocês aqui, que também tem a ver com outras coisas que podem ser suscitadas a partir das falas do Humberto. Mas é interessante a gente perceber essa dinâmica, né, de distorção do que foi dito, de tentar encontrar elementos ali, tentar buscar pelo em ovo, basicamente, e como fez um esforço tremendo mesmo, para tentar atribuir a mim ideias que eu jamais defendi, né? Então é isso. É interessante, esses vídeos sobre falácias lógicas de argumentação são interessantes para a gente compreender como as táticas desonestas para manipular o debate público não são exclusividade da extrema-direita, não. Não são exclusividade dos bolsonaristas ou dos olavistas. Tem muita gente bastante disposta a se munir de recursos desonestos para tentar destruir seus adversários políticos ou ideológicos. Esse é o primeiro vídeo de 2. Amanhã eu volto com um outro vídeo para falar sobre um outro recorte feito pelo Humberto Matos, também distorcendo inúmeras falas, né? E o curioso, como eu falei, é que ele achou que estava aqui arrasando, né? Então, assim, ele fez esses recortes aqui como se ele estivesse mostrando para sua audiência, olha só, acabei de destruir o Henri Bugalho. E basicamente ele atacou pontos que eu jamais defendi na minha vida, né? Então é isso. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre esse conteúdo, né? Sobre o que foi dito nesse recorte do Humberto Matos. Aparentemente ele viu coisas aqui, sabe, secretas no meu discurso, na minha fala, e coisas que eu jamais defendi. Mas como você entende o uso desonesto desses recursos retóricos e argumentativos para tentar atacar os adversários, deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal ou um apoiador para dar uma força, e também confira na Amazon meu livro sobre debates, no qual eu falo sobre essas técnicas usadas pelo Humberto Matos aqui para distorcer a fala de outra pessoa. É bem interessante e você vai aprender aqui como isso é muito utilizado e as pessoas não têm nem vergonha na cara de fazer isso, né? Bem, se cuidem por aí e até mais. Tchau. Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, Tentam nos intimidar. usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, Nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.